Bom, isto tem a ver com os processos de desenvolvimento porque diz o seguinte. Quando eu começo a fazer um equipamento, o equipamento pode fazer muitas coisas, pode ser controlável de muitas maneiras, pode ter uma certa flexibilidade, quer dizer, pode fazer a coisa A e a coisa B, mas não fazer a coisa C. Bom, não há assim uma regra lógica, óbvia, absoluta, que diga, não, o equipamento certo para eu fazer é utilizar a funcionalidade A desta forma, não pôr a B, não permitir que depois possa alargar ao C e fazer isto de maneira a ser controlado desta maneira. Isto não entra automaticamente. E o que, digamos, se torna cada vez mais valia é dizer assim, se eu for convergindo para subdivisão em subsistemas ou subcomponentes que têm as valências certas, isto é, que fazem aquilo que é necessário para juntar num puzzle mais largo, para depois juntar com todos os outros componentes, eu consigo ter uma alavanca gigante para este meu projeto, e esta alavanca é que há 7,77 mil milhões de humanos a aspirar a usar coisas de tecnologia, ou já a usar coisas de tecnologia em alguns casos. E, portanto, se este meu módulo entrar em produtos que são utilizados por esta população, significa que eu vou produzir bilhões destes módulos e, portanto, posso otimizar, se eu tiver a funcionalidade certa, posso otimizar os custos e posso tornar o processo extremamente eficiente em termos de produção. Um dos custos, portanto, normalmente está aqui uma figura neste slide que diz assim, em termos da quantidade, chama-se economia de escala, é um gráfico standard dos estudos de economia, diz assim, se eu tiver o custo por unidade, portanto, o custo por unidade, este custo por unidade depende de quantas unidades eu vou produzir. E há uma fase em que, se eu produzir mais unidades, o custo por unidade é mais baixo. Porquê? Porque há economias de escala, ou seja, o mesmo operário, se calhar pouco mais tempo, já está a fazer uma, faz outra. A mesma máquina que está a fazer uma faz 100 ou faz 1000. Portanto, estas economias de escala são uma coisa que se segue de uma forma tradicional a definir uma quantidade ótima. Ora bem, se eu exceder essa quantidade ótima, o que é que acontece? A disponibilidade de recursos diminui e o preço por unidade começa a subir outra vez. Por exemplo, se eu estiver a produzir um equipamento que é extremamente intensivo, extremamente exigente em termos da utilização de aço, e se for uma coisa tão grande do ponto de vista do meu mercado onde me insero, e se eu estou a produzir muitas coisas que dependem desse aço, às 2x3 eu chego a um limite em que eu estou a comprar mais aço do que aquilo que o mercado dispõe e o preço do aço vai subir. Se o preço do aço vai subir, vai refletir em todos os equipamentos que eu estou a produzir e, portanto os custos das matérias-primas, por exemplo, começam nestas coisas das como é que eu vou dizer? Perca de economia de escala. Também os meus funcionários que estão a trabalhar, existe um certo número de funcionários, se eu, entretanto, exigir mais e mais e mais, chega a um certo limite em que o número de funcionários disponíveis, especializados para fazer a minha coisa, começam a restringir, então cada pessoa começa a se socorrer desse facto, que há muita procura, e começa a exigir mais ordenado. E, portanto, vários tipos de recursos, eu posso entrar numa quantidade em que, digamos, o ambiente onde eu estou inserido não me consegue fornecer esses recursos ao mesmo preço e começam a ser mais caros e, portanto, tenho deseconomia. Então, existe um número ótimo para uma quantidade que minimiza o número por peça daquilo que eu vou produzir. Isto é a teoria económica convencional. Algumas coisas nesta teoria económica têm dificuldade em manifestar-se nesta falta de economia de escala a partir de uma certa quantidade. Por exemplo, o custo de desenvolvimento. O custo de desenvolvimento é um custo fixo, em princípio. Eu desenvolvo uma coisa que esteja debug, que esteja a funcionar, e quanto mais coisas eu fizer,
mais divido esse custo de desenvolvimento. Portanto, o custo de desenvolvimento dividido pelo número de coisas vai sempre diminuir. É uma daquelas coisas que vai diminuir. Também posso ter otimização de transporte e mais. Posso estar dentro de um ambiente tão grande. Eu sou um dos produtores, mas dentro de um ambiente tão grande que o facto de eu estar a consumir mais um pedacinho de wafers de silício, como existe uma quantidade brutal de consumidores de wafers de silício, eu estou muito longe do limite onde passa a haver indisponibilidade de wafers de silício e, portanto, o seu preço passa a ser mais caro. Ora bem, o que é que aconteceu para que estes preços destes componentes que a gente está aqui a falar, das coisas associadas à eletrónica, à computação, à robótica, etc., tenham diminuído desta maneira? O exemplo da microeletrónica é interessante. Portanto, na microeletrónica aconteceu foi que as grandes empresas produtoras de componentes hoje em dia são empresas quase de software. Portanto, elas fazem a concepção dos circuitos, fazem o teste de protótipos, mas não produzem. E quem produzem são coisas que se chamam as Foundry Model, portanto, são uma espécie de fundições, que recebem estes projetos e estão pura e simplesmente vocacionadas em otimizar a eficiência do processo e os custos do processo. Portanto, quando eu compro um computador ou um processador do meu telemóvel, o processador do telemóvel tem uma arquitetura chamada ARM, porque há uma empresa em Inglaterra que, digamos, construiu a solução de software de ter módulos que podem ser depois implementados em cima de um circuito integrado e desenvolveu o processo de vender esses módulos, licenciamento dos módulos, etc. Essa empresa é a ARM. E depois há outras empresas que estão a juntar esses módulos, a otimizá-los, a incluir alguns módulos locais, etc. Que são as empresas que fazem processadores para os telemóveis, a Samsung, a Huawei, muitas outras, MediaTek, por aí fora, que são empresas que fazem isso e que são empresas muito grandes, mas não produzem os circuitos. Os circuitos integrados são produzidos por algumas empresas, é verdade que a maior parte delas estão na China, que essas sim se preocupam em receber um desenho de computador que diz exatamente quais são, digamos, todas as regiões de depleção e não depleção que se tem que pôr na matriz de silício, quantas ligações de fiozinhos de ouro são necessárias para ligar às patas, onde, etc. E essas empresas produzem isso e produzem dentro de uma linha de montagem com custos de mudança entre agora estou a produzir o processador para a Samsung, agora estou a produzir o processador para a Huawei, que tendem a ser tão pequenos quanto possível. O que é que isso significa? Significa para cada uma destas empresas que produzem a coisa e que produzem neste aspecto virtual do século XXI, que é produzir, quer dizer conceber tudo, testar e depois entregar a outros para efetivamente produzir, para essas empresas, esta fase da deseconomia de escala não existe. Elas são muito centradas no custo de desenvolvimento, é uma coisa importantíssima no âmbito destas coisas, e portanto, quanto mais se vender, mais se divide o custo de desenvolvimento. Pior, eu tenho de partir logo de uma divisão do custo de desenvolvimento por componente que faça com que o mercado não rejeite o meu produto. Isto é, se eu desenho um produto para ser vendido por um número muito pequeno de unidades, eu tenho que a priori dizer, então vou dividir o custo de desenvolvimento por essas unidades. Isto torna o produto tão caro que ninguém as vai comprar. Portanto, um dos processos hoje, portanto, isto é a disrupção que nós temos hoje, é que esta curva convencional de que, a partir de uma certa quantidade, os custos começam a subir, tornou-se exatamente oposto. Isto é, se eu conseguir ter um desenho tão pensado que toda a gente vai usar, isto não vai custar nada. E é esse um desafio que hoje também entra pela instrumentação científica, porque nós, ao fazermos um instrumento, estamos a socorrer-nos de uma série de subsistemas, subcomponentes, etc., que estão dentro desta linha. São hoje possíveis de utilizar, porque, entretanto, alguém percebeu que aquele componente podia ser usado em milhões de sítios diferentes, por milhões de pessoas para andarem a tocar música em telemóveis, e a tirar selfies um bocadinho absurdas,
mas que também servem para controlar equipamentos científicos, para ter câmaras de infravermelhos, ou ter câmaras preto e branco, etc, etc. Portanto, esta reutilização daquilo que em inglês se chama commodities, quer dizer, coisas que se vendem generalizadamente para toda a gente, não introduz mais custo, ao contrário do que esta curva convencional diz, mas diminui o custo e diminui apreciavelmente o custo. Torna-se a diferença entre sobreviver ou não